As relíquias do passado nos ajudam imensamente a entender melhor a realidade da vida de nossos antepassados. Como era a vida cotidiana das pessoas nos séculos passados? Como era a ordem social? Qual era a importância da crença em divindades superiores? Embora muitas descobertas arqueológicas a este respeito já tenham sido capazes de lançar muita luz na escuridão da história, outros achados não são tão fáceis de classificar imediatamente em um contexto plausível. Na verdade, alguns artefatos foram tão meticulosamente escondidos por seus criadores que parece que os humanos modernos nunca mais deveriam poder olhar para os misteriosos edifícios e objetos. Agora vamos ver quais descobertas arqueológicas ainda estão rodeadas de grandes mistérios. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre um lugar quase totalmente intocado por milhares de anos. Khat Shebib. Sabe-se que, no passado, as pessoas tinham uma habilidade muito hábil para erguer estruturas monumentais. Não importa se é a colossal pirâmide egípcia antiga ou a poderosa Grande Muralha da China. Embora essas estruturas às vezes tenham vários milhares de anos, elas desafiaram com sucesso a devastação do tempo. Como resultado, alguns enigmas fundamentais desses monumentais edifícios poderiam ser rapidamente decifrados. O caso de Khat Shebib, uma parede antiga que se estendia através da Jordânia moderna por um comprimento incrível de 150 quilômetros, parece ainda mais misterioso. Quando foi construído o gigantesco muro? Para que serviu a essas pessoas? E quem mandou construir o Khat Shebib? Com relação a essas questões altamente excitantes, os pesquisadores atualmente só podem especular. Particularmente estranho é que enquanto a imponente Grande Muralha da China com suas dimensões ainda serviu como uma estrutura de proteção eficaz, o Khat Shebib, do qual nada resta hoje a não ser ruínas, pode ser elevado a apenas 1 metro de altura após a conclusão. Junto com os restos, que foram descobertos pela primeira vez em 1948, os pesquisadores encontraram novamente vestígios de cerca de 100 torres, que originalmente tinham um diâmetro entre 2 e 4 metros. Sismógrafo antigo. Hoje gostamos de nos vangloriar de que somos vastamente superiores a nossos ancestrais do ponto de vista técnico e científico. Pode ser verdade que aviões, telefones celulares e televisores são um fenômeno dos tempos modernos. Mas isso não significa, pelo contrário, que dispositivos extraordinários não tenham sido criados na antiguidade, que certamente não passariam vergonha perto de seus equivalentes mais modernos. Este é também o caso de um sismógrafo secular, que foi desenvolvido pelo acadêmico chinês Zhang He no século II d.C. Embora o dispositivo não pudesse prever os terremotos, foi capaz de mostrar de onde vinham os tremores, mesmo quando o epicentro estava a centenas de quilômetros de distância. Com a ajuda dessa engenhosa invenção, o imperador era capaz de enviar ajuda para as regiões afetadas imediatamente após um terremoto. Em detalhes, o fascinante sismógrafo foi feito de bronze e decorado com 8 dragões metálicos, todos apontando em uma direção diferente. Cada cabeça de dragão levava uma bola de cobre em sua boca, sob a qual foram colocados 8 sapos de cobre, com a boca bem aberta. Como exatamente o sofisticado mecanismo dentro do sismógrafo funcionava, não podia ser decifrado completamente. Entretanto, os especialistas geralmente assumem que ali havia uma espécie de sistema de pêndulo, que reagia de forma muito sensível às vibrações. Quando acontecia um terremoto, a boca de um dos dragões se abria, após o que a bola correspondente caía na mandíbula do sapo. Com base nisso, foi possível determinar em que direção estava a origem do tremor. De fato, alguns relatos históricos sugerem que o antigo detector de terremotos era extremamente preciso. De acordo com histórias, um dia, o dragão voltado para o oeste deixou cair sua esfera. Pouco tempo depois, um homem, cuja cidade natal ficava a 650 quilômetros na mesma direção, chegou à cidade e relatou que um forte terremoto havia ocorrido em sua vila. Infelizmente, o sismógrafo original de Zhang He foi perdido ao longo dos séculos. No entanto, alguns museus têm réplicas detalhadas dessa invenção pioneira. Derinkuyu.
o que levou as pessoas há centenas de anos atrás a construir uma cidade subterrânea de verdade? Esta é exatamente a pergunta que os especialistas têm feito desde que Derinkuyu foi acidentalmente descoberta em 1963. Esse misterioso lugar subterrâneo, que está localizado na pequena cidade turca do mesmo nome, ainda não foi totalmente desvendado. Até agora, 8 andares da cidade subterrânea foram descobertos, cobrindo uma área total de 2.500 metros quadrados, enquanto os andares superiores eram provavelmente utilizados principalmente para moradias e dormitórios. O complexo também continha um mosteiro, salas de reuniões, áreas de armazenamento e até mesmo uma masmorra. Outras salas funcionavam como igrejas, que eram utilizadas pelos moradores para serviços de igreja subterrânea. Mas quem eram esses moradores? Alguns pesquisadores suspeitam que Derinkuyu já foi construída por cristãos para protegê-los de perseguidores. Na verdade, agora é considerado certo que o complexo foi utilizado pelos residentes cristãos entre os séculos 6 e 10 e trazido para sua forma atual. Mas seriam eles também os criadores de Derinkuyu? Alguns especialistas acreditam que a história da cidade secreta remonta muito mais atrás. Portanto, é concebível que foram os Hetites que construíram o assentamento subterrâneo há mais de 4.000 anos. Entretanto, não apenas a história de suas origens, mas também a questão do número de habitantes provoca repetidamente debates acalorados entre os especialistas. Enquanto um lado assume que no máximo 3.000 pessoas viviam lá ao mesmo tempo, outros colocam o número de residentes em 50.000. Não menos emocionante do que a descoberta de Derinkuyu foi a constatação de que esse não era de forma alguma um caso isolado. Até agora, mais de 30 outras cidades subterrâneas foram encontradas nas regiões vizinhas. A Adaga do Espaço. No Egito Antigo, os objetos de enterro preciosos eram um fator importante em sua cultura. Afinal, pelo que podemos constatar, os habitantes do Antigo Egito eram tanto obcecados pela vida após a morte e faziam de tudo para se preparar para ela. Com a ajuda dos objetos apropriados, as almas falecidas deveriam ser capazes de alcançar a vida após a morte, ilesas e sem erros. Portanto, não é surpreendente que o lugar de descanso final do rei Tutancâmon tenha se assemelhado a um tesouro cintilante. Entretanto, uma adaga decorada com ouro com uma lâmina feita de metal não enferrujado parecia particularmente misteriosa, e de fato, uma análise científica de alguns anos atrás deveria fornecer provas de que a magnífica adaga de Tutancâmon literalmente não é deste mundo. Em detalhes, isso significa que a lâmina foi uma vez feita de ferro de meteorito. No entanto, o material correspondente só podia ser identificado pela alta proporção de níquel. A composição do material sugere que o meteorito correspondente já se tinha formado nas fases iniciais do nosso sistema solar. Como os egípcios não eram capazes de extrair ou cheirar o ferro por conta própria na época, o metal que veio à Terra envolto em meteoritos era considerado uma mensagem sagrada dos deuses. Porém, a adaga de meteorito não foi o único artefato galáctico recuperado da tumba de Tutancâmon. Foi assim que a figura de um escaravelho foi feita de vidro, que foi formado quando um meteorito caiu sobre a Terra e derreteu a areia. No entanto, as teorias sobre estes objetos variam. Para algumas pessoas, isto é a prova de que os antigos egípcios estavam em contato com extraterrestres. Afinal de contas, se você fosse uma raça extraterrestre que tivesse acabado de pousar em um planeta cheio de humanos, qual seria a primeira coisa que você faria? A maioria das pessoas gostaria de oferecer alguma forma de oferta de paz, para provar que não representam nenhum mal. Para alguns teóricos, esta oferta de paz pode ter vindo na forma de uma adaga sagrada, ou mesmo de um escaravelho de vidro. Embora essa seja obviamente uma ideia rebuscada, ela certamente já rodou por certas comunidades, tanto online quanto no mundo real. A assustadora verdade sobre essa situação é que em toda a realidade, não podemos desmentir essas teorias. Embora pareça altamente improvável que tal adaga tenha sido oferecida aos líderes egípcios por uma raça alienígena, é em toda a realidade uma possibilidade distinta. Mão de Glória. À primeira vista, o nome Mão de Glória soa heróico. Um olhar mais atento para a parte do corpo enrugada e marrom acinzentada em exposição no Museu Whitby da Inglaterra é bastante perturbador. Acrescente a isso as incríveis histórias que envolvem a Mão de Glória, e sabemos que não poderia estar mais longe da honra e do heroísmo. Basicamente, nas simples crenças populares dos séculos passados, não era raro usar partes do corpo para meios mágicos. Essas eram normalmente usadas
para afastar as forças do mal, ou para produzir poções de cura. Às vezes era suficiente tocar uma pessoa doente com a mão de uma pessoa morta para libertá-la de seu sofrimento. Pelo menos essa era a superstição da época. Embora perturbador, a maioria desses rituais bizarros era usada para fins pacíficos, mas não a mão de glória. De acordo com as lendas excitantes, era uma espécie de ferramenta de roubo sobrenatural. Em detalhes, a mão dos mortos era usada para colocar os ocupantes de uma casa em sono profundo, para que os ladrões pudessem usar seus pertences em paz de espírito. De fato, a grotesca parte do corpo em exposição no Museu Whitby estava longe de ser a única de seu tipo. Alguns relatórios do século XVII falam do que precisa ser considerado ao fazer essas mãos sobrenaturais aos mortos. O primeiro passo era molhar a mão cortada em sal e a urina do homem, mulher, cavalo e cão, e defumá-la com feno e ervas durante um mês. Em seguida, a mão de glória tinha que ser pendurada em um carvalho, colocada em uma rua, e colocada na porta de uma igreja por uma noite. Qualquer pessoa que seguisse meticulosamente essas instruções perturbadoras de fabricação poderia, a partir de então, se chamar o orgulhoso dono de uma mão de glória. Se você encantasse uma casa com sua mão, seus membros rapidamente caíam em um profundo sono, e a farra dos ladrões poderia começar. A mão de Whitby, entretanto, foi descoberta na década de 1930 e, ao contrário de muitas de suas contrapartes, não foi presa em um punho durante o processo de cura. Como regra, as partes do corpo eram cobertas de tal forma que uma vela acesa podia ser colocada no meio, mas deixando de lado a crença em habilidades sobrenaturais. Quem realmente possuía a mão de glória durante sua vida original? Esta pergunta empolgante nunca pôde ser respondida. Por causa do tamanho, os especialistas acreditam que esta é a mão cortada de um homem. Pode ter sido um criminoso cujo corpo executado foi exibido nas ruas de sua pátria, como um elemento dissuasor para o resto da população. De fato, não era raro na época remover partes do corpo, como cabelos, de criminosos enforcados, por uma pequena gorjeta para o carrasco. É claro, no geral, não sabemos ao certo se essas mãos sagradas realmente faziam alguma coisa. O ritual certamente parece ser muito complexo para não proporcionar benefícios no mundo real. Entretanto, se olharmos as coisas de uma perspectiva puramente lógica e científica, esses estranhos rituais não ofereceriam nenhum benefício real ao usuário. Independentemente disso, é inteiramente possível que, durante a era em que essas mãos eram populares, houvesse algum tipo de benefício misterioso que fazia com que os residentes voltassem para mais. Por enquanto, no entanto, o uso real de uma mão de glória permanece um mistério. Ferramentas de 16.700 anos de idade. Arqueólogos encontraram um conjunto de ferramentas que tinham sido enterradas e perdidas no tempo no Texas. Isto pode não parecer muito emocionante, mas eles aprenderam rapidamente que as ferramentas datam de 16.700 anos atrás. Sabemos que nosso atual equipamento de datação não é incrivelmente preciso no grande esquema das coisas, mas de qualquer forma, essas ferramentas são anteriores à história americana em milhares de anos. Até este ponto, assumíamos que as primeiras pessoas a se estabelecerem na América do Norte teriam sido a cultura Clovis. Entretanto, estas ferramentas viram a história americana de cabeça para baixo e provam que havia pessoas vivendo e prosperando na América muito antes da cultura Clovis reivindicar a terra. As ferramentas foram enviadas para serem datadas, e os pesquisadores concluíram que a data estimada de 16.700 anos é correta. Ainda não sabemos muito sobre as ferramentas, mas esperamos saber mais sobre suas origens e quem as criou nos próximos anos. Imagine fazer parte de uma equipe de pesquisadores quando você encontra um artefato como este, que reescreve completamente a história. Deve ser um sentimento incrível fazer parte de uma equipe de investigação como essa. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. Qual das descobertas em destaque mais os cativou? Aguardamos ansiosamente a leitura de seus comentários. Se você gostou do vídeo de hoje sobre os achados arqueológicos mais misteriosos, então, por favor, nos dê um joinha. Além disso, já agora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e tocar o sino de notificação para ficar em dia a partir de agora. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima.